Gente, eu vou entrar agora, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas eu já recebi a informação aqui que a Grace, o VT dela, a reportagem dela já está pronta, sobre uma reviravolta no caso que nós vamos poder ter nas próximas horas, do caso Nicole, da história da menina Nicole, de 14 anos, que foi morta em Hortolândia. Imagens que você vai ver com exclusividade só aqui no Cidade Alerta. A Grace Abdu conseguiu junto aos investigadores e a polícia trabalha agora com a possibilidade de outros envolvidos. Por que a menina Nicole foi morta? E por que a adolescente envolvida nisso tudo quis se parecer com essa adolescente? A história aqui no Cidade explode na tela. A movimentação dos assassinos logo após e nos dias seguintes ao crime. Um homicídio cruel entre adolescentes, aparentemente planejado em cada detalhe. No velório de Nicole, a dor da família e dos amigos se misturava com a expectativa por justiça. O sepultamento ocorreu horas antes de o casal ser apreendido no Paraná, a mais de 400 quilômetros de distância. Eu tinha um sonho de ver ela entrar na faculdade. Eu queria comprar um carro para ela nos 18 anos, era um sonho da minha vida. Pagar a carteira de habilitação da minha filha, ver ela tirar o carro, tirar a carta. E arrancaram isso de mim. A jovem de apenas 15 anos estava só aprendendo a lidar com o primeiro amor. Mas, do outro lado, sem que Nicole desconfiasse, havia alguém que não se importava com ela. A garota teria sido usada para praticar ciúme e acabou vítima de um crime macabro como prova de amor. No dia anterior ao assassinato, o namorado da vítima, um rapaz de 17 anos, havia terminado com ela. Na segunda-feira, dia em que desapareceu, Nicole foi à casa dele para pegar alguns pertences. Lá teria ocorrido o encontro entre a vítima, o ex e a atual do ex. Nicole não saiu viva da casa. Estas imagens mostram os suspeitos logo após o assassinato. Eles seguem a caminho da casa do rapaz. Esta outra gravação é do dia seguinte ao sumiço da vítima, terça-feira. Os suspeitos estão em um mercado de Hortolândia, cidade do interior de São Paulo, onde tudo aconteceu. Enquanto passam as compras, eles conversam tranquilamente e até riem. Já estas imagens de quarta-feira revelam o que seria o desfecho do crime. O suspeito entra na casa com o carrinho de mão vazio. Ele teria usado para abandonar o corpo num parque da cidade. O local em que o corpo de Nicole foi achado fica a cerca de 500 metros da casa do suspeito. A família dele não fazia ideia do que havia acontecido. Naquela noite, vizinhos perceberam a movimentação estranha dentro da casa onde o menor estava. Cães farejadores acabaram identificando que tanto a vítima quanto os dois suspeitos estiveram no parque. Com exclusividade, tivemos acesso a estas imagens. São do momento em que o casal deixa a casa de um amigo para fugir para o Paraná. Eles tiveram a ajuda da avó do suspeito, que dirigiu por cerca de 5 horas para buscá-los. Foi em Cornélio Procópio, no Paraná, na casa de parentes, que os dois foram apreendidos. Eles estavam num bairro, possivelmente aí na casa de um parente, que a gente não passa até para preservá-los, né? E já planejavam uma nova fuga. O delegado falou da frieza com que os dois confessaram o crime. Nós percebemos uma certa frieza, mas isso também, por vezes, acaba sendo comum entre eles, né? Agora que eles perceberam que a polícia já chegou até eles, então eles acabam revelando alguns fatos que não se sabe se são verídicos ou não.
Segundo a investigação, as famílias dos jovens assassinos ajudaram a trazer detalhes e até mesmo provas para o inquérito. Material que já está com o Ministério Público e a vara da criança e do adolescente. A mãe da jovem, de apenas 15 anos, compartilhou com a Polícia Civil a gravação de uma ligação, onde ela confessa que teria esfaqueado Nicole sozinha e ainda pede ajuda, um documento de identidade para conseguir fugir. O corpo de Nicole foi enrolado e deixado na água. Ela foi esquartejada. Os bombeiros seguem nas buscas para encontrar partes do corpo que sumiram. Nas costas dela havia uma frase que fazia referência a uma facção criminosa, uma tentativa dos suspeitos de atrapalhar a investigação. Aí vou fazer uma dúvida. Gostaria, você ouviu aí a Grace dizer, se a mãe tinha esse áudio do pedido dessa menina querendo fugir e não procurou a polícia, é conivente? Não, não é, porque é aquilo que eu disse, de favorecimento pessoal, né? Pai, avô, assim, não comete nenhum crime, né? A imagem da avó a gente tem, desculpa, Gostelli, te interromper, porque a imagem da avó a gente tem, que é esse momento. Essa senhora também não responde. Sim, não responde. Só essa pessoa que está do lado, né? Esse amigo da avó, alguma pessoa aí, pode responder. Gente, essa senhora recebe um chamado desse adolescente, eles vêm de Londrina para cá, quase 5 horas de viagem, buscar os 2 adolescentes e levá-los para o Paraná. Ela vai falar? É isso? Nós estamos em contato com a avó, ela acabou de conversar com a nossa equipe. Gente, e o que é que ela disse? A senhora que dirigiu 9 horas para vir buscar esses adolescentes, são os 2 que saem da casa de um amigo, entram no carro dessa senhora e vão até o Paraná, onde estavam escondidos. O que é que ela vai falar para a gente? Você vai acompanhar com exclusividade aqui no Cidade Alerta. Você vai saber exatamente. A gente já tem informação, já está pronto, Zamataro? Ela conversou durante 20 minutos com a nossa equipe. Nós estamos junto com você acompanhando o que ela vai dizer. A primeira parte você vai acompanhar agora. Pode soltar. Conta uma coisa, o seu neto, ele é de Hortolândia e ele veio para cá. Ele contou para a senhora os motivos de ter vindo para cá ou ele simplesmente disse que veio dar uma passeada? Como é que foi a chegada dele aqui em Cornélio Procópio? Não, nós fomos buscar ele, eu e meu outro neto fomos buscar ele, porque ele falou que estava correndo risco de vida, que uns bandidos queriam matar ele. E ele disse por que ele corria risco de vida? Ele falou que foi uma briga de namorada. Ele falou assim, minha namorada, né, brigou com uma outra namorada que eu tive, e aí elas pegaram, uma delas tinha envolvimento com o PCC, não sei, e agora eles estão querendo matar eu, falou, me salva, né? Falou para esse outro aqui, aí esse outro falou para mim, eu estava lá em Londrina, inclusive com a minha tia doente, né? Estava lá com ela, que ela teve um infarto, eu estava lá cuidando dela. Aí ele ligou para mim e falou assim, vó, deixa aí, os enfermeiros cuidam dela. Eu falei, não posso deixar a tia sozinha. Não, mas deixa, pelo amor de Deus, nós temos que salvar meu irmão vai morrer, vó. Aí eu falei, então vamos salvar ele, né, que vai morrer lá. Aí eu nem tinha dinheiro para ir, aí meu genro mandou dinheiro para mim ir buscar ele. Meu genro falou, não, toma, eu mando dinheiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro para buscar ele. Né? Eu estou sem trabalho todos esses dias aqui, uma semana aqui no Hospital Catia, não estou trabalhando, né? Não tem dinheiro. Aí ele falou, não, eu mando dinheiro para você vir, mas salva o menino, né? Aí eu fui lá salvar ele, mas não sabia que tinha feito essas coisas. Era isso que eu ia te perguntar, quando ele menciona, né, essa briga por conta de um relacionamento amoroso. Ele fala do ato que eles haviam cometido? Deus que me livre. Se eu soubesse a hora que eu vi, entendeu? Quando eu já estava aqui. Quando já estava aqui, que aí esse outro meu neto começou a mostrar, vó do céu, olha o que eles fizeram. Aí começou a mostrar as coisas para mim, né, que estava saindo tudo na reportagem lá, né? E aí como é que ficou a cabeça e o coração da senhora nesse momento? Nossa, eu fiquei apavorada. Falei, não achava que minha neta era capaz de uma atrocidade dessa. Eu falei, nossa, como que o moleque fez? Um moleque tão calmo, tão sossegado. Era bem mais calmo que esse aqui. Foi a primeira namoradinha dele, nunca nem namorada ele tinha. Essa que ele está lá preso com ele é a primeira namorada dele. Aí, nossa, justo a primeira namorada já faz um negócio desse, né? Ele era um moleque sossegado, quietinho, né? Bonzinho. Você viu? Essa é a primeira parte da entrevista que essa senhora deu
para o nosso repórter, o Gabriel Farias. E Guastelli, eles tentaram, e você vê aí na versão dela, construir e manter aquela história de que essa adolescente aqui teria sido morta pelo crime organizado, Guastelli. É triste isso daí, é aquela falácia, né? Que infelizmente eles estavam acreditando na mentira deles e acharam que ia colar para a polícia. Tanto é que eles colocaram nas costas, né? Escreveram, riscaram as costas dela com a sigla da facção criminosa aqui para tentar despistar, achando que a polícia, vamos dizer, cairia nessa teoria. Com a versão dessa, não estou julgando, quem vai julgar e analisar é a polícia e a justiça, mas se você é pai, é avô, ouve uma versão dessa dizendo que seu neto está jurado, acusado de um crime que ele não cometeu, faz um pouco de sentido o que essa senhora fez. Faz um pouco de sentido, por isso que ela saiu, né? Tanto é que ela fala que não tinha dinheiro, o genro emprestou dinheiro para ela fazer essa viagem aí para poder salvar o neto, né? E essa senhora decidiu não parar por aí, gente. Ela faz mais revelações. Você vai acompanhar a segunda parte da entrevista dessa senhora, que andou quase 9 horas para buscar os 2 principais suspeitos da morte da Nicole, agora no Cidade Alerta. Solta aí. Como é que era o seu neto antes disso? Ele já havia demonstrado agressividade em algum momento? Ele já tinha agido de alguma forma mais bruta em relação a algum acontecimento semelhante? Não, ele tinha até medo desse irmão dele mais novo. Que ele achava que esse aqui luta jiu-jitsu, que batia nele. Uma vez eu levei ele para minha casa para morar comigo, porque ele estava com medo desse daqui bater nele. Aí, quando eu morava lá ainda, que eu morava lá, eu vim para cá também, né? Eu até levei ele para morar comigo, porque ele tinha medo do outro mais novo. Tão cagão que ele era. E ele conta alguma coisa a partir do momento em que ele começa a se relacionar com essa menina mais nova, de 14 anos, e a mudança, que a senhora mesmo comentou, a partir de tê-la conhecido, e aí terem cometido essa brutalidade? Bom, desde que ele começou a namorar com essa menina, nunca mais ele falou comigo. Né? Porque aí eu trouxe esse outro para cá, e esse outro não queria que ele namorava com essa menina, porque falava que ela não valia nada, e aí ele brigou com ele e não falava mais com a gente. Aí a gente veio embora para cá, trouxe esse daqui, e ele cortou o relacionamento comigo e com ele. Que aí só ficou lá com o pai e ela só, né? Aí eu até falei para ele, falei para esse daqui, né? Eu falei, você tem que pegar e fazer as pazes com seu irmão. Vocês são irmãos, vocês não podem ficar brigados, né? Vocês têm que conversar. Vocês não podem ficar brigados desse jeito assim, por causa de mulher, né? Aí esse aqui não aceitava que ele ficava com a outra, né? Que ele falava que a menina não valia nada, não queria o irmão com ela. Aí ele pegava e não largava dela, que ele gostava dela. Aí, pouco tempo agora que ele começou a falar com esse daqui, porque ela traiu ele. Aí ele falou, você tinha razão, ela não vale nada mesmo. Né? Aí começou a conversar com ele. Mas só que mal começou a conversar com ele, aconteceu isso. Que aí ele começou a conversar com ele, já arrumou outra namorada, acho que para provocação para ela. Depois eu voltou com ela e fizeram isso. E isso há quanto tempo, desde que vocês vieram para cá, todo esse relacionamento mais conturbado começou? Então, eu acabei de trazer ele, foi preso. Eu trouxe ele num dia, acho que um dia, 2, e já foi preso. Eu trouxe ele para cá, né? Ele ficou ali no quarto com ele. Né? Eu falei, vocês vão ficar no quarto com ele, que no outro quarto a tia ia ficar comigo, que era aqui, a casa era um quarto meu, um quarto da tia, né? Aí, quando eu trouxe ele, eu dei o quarto da tia para ele, e pôs a tia para dormir comigo. Aí, então, agora eu falei, agora vocês vão ficar tudo com o Dedé no quarto dele. E nesse momento, nesses dias, nesse dia que ele ficou com você, nesse dia e meio, ele chegava a mencionar o que ele havia feito, mencionava algum tipo de arrependimento? Como é que ele estava se comportando na casa da senhora? Apavorado, ele estava querendo até se matar. Ele estava muito apavorado, falando que ia se matar, que depois que eu vi as reportagens, tudo, né? Que meu neto começou a mostrar a avó e o que eles fizeram, né? E aí eu falei, você tem que se entregar, menino, você tem que se entregar. Eu fiquei pesando na alma dele para ele se entregar, e ele querendo fugir. Ele querendo fugir, ele querendo se matar, ele estava apavorado. Ele falou, vó, se eu me entregar, vão matar eu lá dentro da cadeia, os PCC vai matar eu dentro da cadeia. Né? E por isso que eu falei para você que eu não quero que mostre minha cara, que eu tenho medo desse negócio de PCC, entendeu? Porque disse que esse tal de PCC aí ia matar ele. Eu falei, vai que mata eu, porque eu fui buscar ele. Né? Mas eu fui buscar porque eu não sabia. Se eu soubesse, nunca tinha buscado. Se eu soubesse tudo que ele tinha feito, Deus que me livre. Há suspeitas de que essa adolescente de 14 anos, namorada do seu neto, ela teria envolvimento com o PCC? Foi o que ele falou para mim, que essa que morreu, entendeu? Que tinha... Ah, que morreu. Que tinha. Mas quando eu vi lá as imagens lá do coisa, eu acho que o pai dela parece um homem bom, né? Que eu até segurança, tudo. Eu falei, não pode ser PCC esse homem. Esse homem parece do bem, né? Acho que esse moleque está me enganando. Depois que eu fiquei vendo as reportagens, ele falou que mente, né? Eu falei, eu não acredito mais.
Eu não acredito que ele esteja falando a verdade. Mas, por via das dúvidas, eu prefiro preservar minha imagem, que eu tenho medo desses negócios de PCC aí. Entendeu? Aí eu sei que ele me assustou bastante com esse negócio de PCC, que tinha que buscar ele, senão iam matar ele, entendeu? Por isso que eu busquei. Mas... E como é essa atual namorada de 14 anos do seu neto? Como que é o comportamento dela? Vocês chegaram a ter um contato para saber um pouco? Ela chegou calada, entrou calada, saiu calada, não falava nada, só ficava calada. Apoiava uma musiquinha, eu falei, ó, vocês vão tudo ajudar aqui, não vão ficar aqui tudo nas minhas costas sem me ajudar, vai todo mundo trabalhar, né? Já que chegou aqui, uma vai lavar louça, outro vai varrer a casa, tem um monte de bicho, né? Eu falei, vocês têm que ajudar eu, senão fica uma sujeira aqui, tem que limpar. Coloquei um para lavar louça, outro para fazer isso, e ela pôs o radinho dela lá para ouvir, ficou lavando a louça, caladinha, e não falava nada, só calada, só calada. Eu não acredito que essa menininha, tão frágil assim, sabe, magrinha, fragizinha, né? Meu neto ainda é grandão, fartão, né? Falei, como que pôde? Né? Que depois, na hora que a polícia pegou, ela assumiu que foi ela que fez tudo, que ele só ajudou ela depois. E aí as máscaras caíram? Aí as máscaras caíram. Aí, quando a polícia pegou eles, eu não estava, eu estava trabalhando, né? Que ontem eu trabalhei dia e noite, né? Eu sou cuidadora, eu trabalho, né? Cuidando de velhinhas, tudo. E eu estava ontem, quando a polícia foi lá pegar eles, eu nem estava perto. Mas soube como é que foi? Soube que aí meu neto contou, que ela confessou tudo, que foi ela mesmo que fez tudo. Como que eu posso estar? Sabendo que meu neto lá dentro agora disse que vai morrer lá dentro. O que o senhor acha? Como que fica o coração de uma avó sabendo que o neto fez uma atrocidade dessa, que agora pode, não sei, morrer lá dentro? Que aí o meu outro neto falou, ele vai morrer lá dentro, vó. Ele vai morrer lá dentro. Eu falava para ele se entregar quando eu soube, né, a verdade aqui, né, que eu só soube a verdade quando chegou aqui, né? Ainda não na hora, porque ainda não chegou cansado, fomos dormir no outro dia que fomos falar, né? Quando falou a verdade, que eu vi a verdade, aí eu comecei a pesar nele para se entregar, que né, tinha que se entregar, não tem que pagar pelo que fez, né? Mas ele falava que estava com medo, que ele falou assim, eu quero me entregar, mas eu tenho medo, que se eu se entregar, eles vão matar eu dentro da cadeia. Que os PCC lá vai pegar a gente lá dentro da cadeia. Né? E eu não sei. Aí você vê aí, Guastelli, o depoimento dessa senhora. Eu estava até anotando uns pontos chaves aqui, ô Guastelli, porque ela fala das mensagens, dos áudios, atribui o crime. Ou seja, é premeditado, inclusive, aquilo que foi escrito nas costas dessa menina. Justiça vai levar tudo isso em consideração, mesmo sendo um adolescente, mas só 3 anos atrás das grades, tá, gente? Vai levar isso tudo em consideração, né? Vai deixar o tempo máximo de internação aí, que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente são 3 anos, então eles vão ficar internados aí durante os 3 anos, né? E aí depois sai com ficha limpa, né? Infelizmente, a nossa legislação precisa mudar urgentemente, Dionísio. Necessariamente. Coloca aqui a imagem dele chegando na casa da comparsa. Eu posso dizer comparsa? Posso, né? Pode, é adolescente, pode, mas é comparsa. Sim, pode. No momento em que eles chegam com um carrinho de mão, uma cena premeditada, depois de uma troca de mensagens. Será que eles fizeram juras de amor e promessa para matar essa menina como o ápice desse relacionamento? Logo depois saem caminhando tranquilamente como se nada tivesse acontecido, inclusive de mãos dadas, o que mostra aí o transtorno de conduta.